Olá, estamos aqui com o administrador Wagner Siqueira, presidente do CRA-RJ, que vai falar sobre um tema que está na boca de todo mundo, que todo mundo está falando, a terceirização. Um tema polêmico, hein? Tudo bom, Wagner? Como Tudo vai? bem, é um prazer estar aqui com você, Érica. Terceirização, acho que não precisa falar mais nada, né? Termina a pergunta. Terceirização. A terceirização, você imagina assim, você é funcionária de carreira aqui do Conselho. Você tem uma série de ganhos, poucos, acho que você merece mais que os funcionários também, mas você tem uma série de ganhos. Pense um pouquinho no Manelzinho e na Sônia. Elas não têm os direitos que você tem. Ela não tem plano de saúde, ela não tem, né, uma série de determinados auxílios, refeição, etc. Essa é a questão básica da terceirização. Como é que nós vamos garantir a proteção aos trabalhadores? Então, o anacronismo é querer manter esse status quo. Assim como nós fomos o último país do mundo a fazer a libertação dos escravos, nós estamos mantendo párias no processo de terceirização de faroeste que o Brasil faz, vis-à-vis ou em comparação com o resto do mundo. Há uns 10 anos, 12 anos atrás, eu cheguei à presidência de uma empresa importante aqui no Rio, era o Rio Centro. Esse Rio Centro foi fundado em 1976, 77. E lá tinha um serviço de transporte, porque o Rio Centro não é como hoje, que tem mais facilidade de transporte. Os funcionários tinham 5 ou 6 linhas de ônibus para diferentes pontos da cidade, que traziam ele para o Rio Centro e levavam depois que acabava o expediente. Acredite se quiser, os funcionários terceirizados do Rio Centro não tinham direito a esses ônibus. Então eles tinham que se virar, porque não tinha ônibus também. Bom, tinha o refeitório. Os refeitórios, todo mundo podia comer. Só os funcionários de carreira, só os funcionários do quadro. Os funcionários terceirizados não tinham acesso ao restaurante. E o ambulatório, quando tinha os eventos, que tinha ambulatório lá também, muitas vezes se recusava a atender os funcionários terceirizados. Você acha que isso não acontece todos os dias, em quase todas as fábricas e indústrias no Brasil e nas empresas brasileiras? Acontece. Essa forma que nós estamos tratando, ambulatório, refeitório, direitos, o que nós temos que fazer é a proteção do trabalhador. Essa é a primeira questão. Segundo, na terceirização é viabilizar o processo da economia, porque você acha que, por exemplo, a Petrobras tem 300 mil funcionários terceirizados. Você acha que explorar poço de petróleo é atividade fim ou atividade meio? Isso é atividade, né? Isso é atividade fim estrita da Petrobras. Então, vou dar um exemplo. A Toyota, eu estava falando aí dos carros. A Toyota que faz em menos de 50 segundos um carro no Japão. A Toyota tem a sua linha de montagem, tem 500 empresas que fazem os componentes. Essas 500 empresas terceirizam para 3 mil empresas, e as 3 mil empresas terceirizam para 20 mil. Então nós estamos falando 20 mil, estamos falando em quase 24 mil empresas fazendo o serviço, e por isso que a Toyota tem efetivamente a produção em menos de 50 segundos. O Brasil, com terceirização, isso é um fato que existe no Brasil. Você pensa não na é justiça. novidade. Vou dar um exemplo. Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro. Quantos terceirizados tem na Justiça do Trabalho, hein? Um juiz chega hoje no Rio de Janeiro e condena uma empresa porque ela tem uma de terceirização. Mal percebendo ele, será que não está percebendo? Que as pessoas que estão trabalhando para ele são terceirizadas. Porque dizem, eu não sei se é verdade, mas eu ouvi dizer, que 25% do quadro da Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro é terceirizado. Você quer mais? Você sabe que aquela pessoa que você vai tirar passaporte na Polícia Federal não é policial federal, é terceirizado? Isso é atividade fim ou meio, hein? Ah, sim. Quando você vai sair do Brasil ou vai entrar, a pessoa que te recebe, a gente pensa que é a Polícia Federal. Raramente são. Eles são pessoas terceirizadas. Quer dizer, o Brasil faz isso de forma absolutamente escrachada, num faroeste, de forma é um descalabro, sem garantir proteção a esses trabalhadores. Eu não estou defendendo a Lei 4.330 necessariamente, mas a gente pode discuti-la se você quiser. Eu estou dizendo que essa lei está na direção correta. Nós não vamos nos inserir no mundo em que basicamente o processo de gestão das organizações são horizontais, acabaram as organizações verticais. Nós estamos raciocinando no interesse de privilégios, de manter privilégios sindicais.
O trabalhador da empresa tem aqui o sindicato dos funcionários vinculado aos servidores do Conselho, são muito ativos em fazer acordo coletivo conosco para os funcionários de carreira, para você, para os demais funcionários aqui que são do quadro, mas não fazem para o Manelzinho nem para a dona Sônia, porque eles estão terceirizados. Quer dizer, há na parte do próprio sindicato uma posição preconceituosa. Nós estamos falando de uma legislação, de uma CLT que foi muito importante em 1943. Só que em 1943 não havia sequer usina de Volta Redonda. O Brasil era agrário e monocultor de café. O mundo mudou. A terceirização existe no mundo. Quando eu falo assim, você imagina um médico nos Estados Unidos que faz um exame num determinado paciente, manda para a Índia o exame de imagem, no dia seguinte, quando ele volta ao consultório, está o resultado. Isso é terceirização. Terceirização à distância. Né? Você imagina, a Azul aqui no Brasil, ele começou isso nos Estados Unidos, na Blue, né? De avião. Quando ele acabou e colocou mulheres em casa, funcionando como agente de viagens. Isso é terceirização. As relações de trabalho precisam ser reestudadas e a proteção ao trabalho precisa ser dada nas mais diferentes formas. Então, nesse sentido, a discussão da terceirização é um anacronismo brasileiro. E para avançar mais, é muito engraçado esse país. Nós somos muito favoráveis, eu também sou, ao casamento de pessoas de mesmo sexo, à compreensão do processo familiar, que não é mais aquele processo tradicional que existia, mas que as condições sociais geraram e precisam gerar uma legislação que proteja, né, que há outras formas de organização familiar. A gente não quer aceitar que há outras formas de relações do trabalho. Então nós somos muito modernos para uma coisa, a televisão defende esses critérios, né, mas na relação do trabalho a gente não garante nenhuma proteção do trabalho para os párias da empresa. Hoje eu não estou dizendo que toda empresa terceirizada faz isso, mas a empresa terceirizada é aquela que não recolhe o fundo de garantia, que não paga o 13º, que quando o empregado é mandado vai descobrir os direitos que ele tem, não tem direito. A demanda na justiça do trabalho é tão grande por falta de proteção. Então não é à toa que tem 12, 13 milhões já de pessoas trabalhando como terceirizadas no Brasil. Nós estamos falando em aumentar os empregos, mas ao mesmo tempo estamos falando em abrir espaço para a economia atuar, né? Para a gente poder fazer carro em 50 segundos também, senão não vamos fazer nunca, né? Talvez a única empresa que eu me lembre agora que seja moderna no sentido de cadeias globais de produção, de redes de produção, seja a Embraer. Nós não temos outro exemplo, né? E eu não sei se ela fosse uma empresa pública, ela estaria sendo assim. Talvez a Vale do Rio Doce, né? Mas nós somos poucos. Talvez a Embev, talvez. Mas a Embraer, certamente, ela não produziria o avião que produz, com a qualidade que produz, se ela estivesse trabalhando no sistema tradicional de só funcionário de carreira. Claro que tem que ter funcionário de carreira, mas tem que ter outras formas de relações de trabalho, e muitas outras, como tem no mundo. Assim como há muitas outras formas de relações familiares, que precisam ser protegidas. O que não podemos é manter esse tipo de gente trabalhando, fazendo as mesmas funções, seu Manelzinho e Dona Sônia, porque a legislação me impede de fazê-lo, né? Quando que eu consegui fazer no Rio Centro. No Rio Centro eu consegui fazer em 2005. Hoje, talvez, lá no Rio Centro, hoje se pode fazer. Não sei se tem as circunstâncias que tinham naquela época. Mas é preciso, por lei, não por vontade de um gestor, garantir a proteção desses trabalhadores terceirizados. E, ao mesmo tempo, abrir espaço para a economia poder aumentar a sua produtividade. Nós não podemos continuar sendo o 88º país em progresso, em desenvolvimento, em capacidade de abertura para as questões. Precisamos reeditar nas relações de trabalho o que nós fazemos nas relações familiares. Eu acho que o grande problema das pessoas aceitarem a terceirização é porque se nós temos a CLT desde 1943, ainda hoje, em 2015, há muitos trabalhadores que não têm acesso a ela. Se for modificar mais uma vez, se for criar essa nova forma de relação, quando que esse trabalhador que não teve acesso a de 1943 vai poder ter? Eu acho que essa é a grande dificuldade de aceitação. Mas veja, Érica, porque a relação da CLT não garante proteção
quando ela foi concebida e desenvolvida, ela não pensou na terceirizada porque não existia. Sim. Hoje essa realidade existe, que você está dizendo que nós temos que agregar a legislação e as normas de proteção do trabalho, que constam da CLT, que nada mais é do que uma consolidação da lei do trabalho, regras que sejam contemporâneas com o Brasil de hoje. Nós estamos deixando o faroeste, tá certo? Assim como deixamos no século XIX a exploração dos negros, dos escravos, contemporizando, porque ia atrapalhar isso, atrapalhar aquilo, e a gente ia devagarinho, e por isso fomos o último país. Nós estamos, o que se tem que garantir é a proteção desses trabalhadores. Eles precisam ter acesso, exatamente o que você está me perguntando. Para ter acesso, tem que haver uma legislação que proteja esse trabalhador, que dê a ele, né, as mesmas condições objetivas de direitos que tem o trabalhador com carteira assinada. Então, obrigada, Wagner. Espero que a gente possa ter mais programas desses, que a gente possa falar mais sobre temas que estão no dia a dia do administrador, no dia a dia do profissional de gestão. Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui contigo, Hélio. Obrigada. E você que está nos vendo, que está nos ouvindo, também nos acompanhe nas mídias sociais, que temos o dia a dia do Conselho, temos sempre a opinião do presidente Wagner, temos sempre novas notícias para você. Até a próxima.